Ramon, prazer estar aí com todo mundo, né? Vou começar aqui, primeiro para falar que eu deveria estar aqui com o Flavis, né, aqui do meu lado, mas infelizmente ele teve um problema pessoal aí que pediu de estar com a gente aí hoje, então desculpa os amigos, o pessoal que queria vê-lo, fica para uma outra oportunidade. Mas eu deixei os slides aqui da apresentação do jeito que a gente fez, tá? Eu sou o Edson, sou VP de Tecnologia e Produção da EGA, eu tenho mais de 23 anos de experiência em projetos que usam tecnologia para o meio digital. E aqui vale uma explicação, né, de production e produção na EGA. A EGA é uma empresa que ela nasceu na indústria cinematográfica. E você tem uma figura ali do Executive Producer, que ele é tão importante que o nome dele aparece ali junto com o nome dos principais atores, atrizes, diretores, né? E o que ele faz? Ele certifica que o filme foi realizado dentro do tempo, no budget, e materializando a história que se propôs a contar com a qualidade artística e técnica esperada. Olha só que interessante, né? Bem parecido com o gerente de projetos, né? Do papel que a gente tem aqui do gerente de projetos. Então, no mercado publicitário, é comum esse termo produção ficar vinculado à RTV, porque teve essa mesma origem, né? Ou produção digital. Então, para a RGA, essa figura, ela, entre outras coisas, também tem essa função de gerente de projetos, né? E ela atua transversalmente em toda a companhia, seja se os projetos são de campanhas on, off, desenvolvimento, trabalho de consultoria, o que for. Né? Então, desde o ano passado, eu sou responsável também pela operação internacional, que a gente tem profissionais aqui do escritório de São Paulo, trabalhando em projetos aí para o mundo, né? Em mais diferentes perfis. E aqui do meu lado, né, estaria também o Flavis, que ele é Group Production Director de toda essa operação de São Paulo, né? Também tem mais de 20 anos de experiência em agências, projetos digitais ou não, né? E aqui é a agenda que a gente preparou, né? Contar um pouco da história da EGA para vocês entenderem por que a gente vai falar de mobile em si, e como ele não pode ser visto como mais um projeto para a internet, né? E que o sucesso dele depende de outros fatores, né? Então, aqui sobre a RGA, ela é uma empresa que pertence ao grupo global de marketing, da Interpublic, IPG. Além da RGA, nesse grupo tem Macan, FCB, MullenLowe, Media Brand, só para citar alguns. Ela tem 18 escritórios espalhados pelo mundo, né, com a sede em Nova York, e globalmente tem mais de 2.000 colaboradores. Além de São Paulo, tem escritórios em São Francisco, Londres, Singapura, Tóquio, Sydney, enfim. Diferente de outras agências, até a gente pode falar que é uma agência realmente global, porque ela tem um time que olha para a alocação de todas as pessoas espalhadas em cada escritório, mapeia esses skills. Então, sem esse trabalho, ia ser muito difícil de estabelecer qualquer operação internacional a partir de São Paulo para servir esses escritórios aí pelo mundo, né? E, então, o escritório de São Paulo, ele foi fundado em 2010, né, onde eu estou desde então. Ele conta com 200 funcionários, trabalhando nos mais diversos projetos, trabalhando para alguns clientes locais, como o Johnson & Johnson, para marcas como Johnson Baby, Neutrogena, Bradesco, né, que tem as suas marcas também, como Next, como Ágora, e além de Google e YouTube, para citar alguns, né? E parte desse time também trabalha para outros escritórios aí, como a IKEA, Instagram, Sonic, só para citar alguns de outros escritórios. Então, a RGA, ela, como eu falei, né, ela nasceu nessa indústria cinematográfica, e ela nasceu como uma produtora de efeitos especiais para Hollywood 43 anos atrás, em 1977, quando essa tecnologia ainda era muito cara, estava se desenvolvendo. E era tão cara, assim, o nome dos atores, atrizes, era muito restrito isso. E é dessa época que é um dos primeiros trabalhos da RGA, foi o primeiro filme do Superman, sabe? Que tinha exatamente isso, o nome dos atores entrando com os efeitos,
e depois o logo do Superman entrando e cobrindo toda a tela. Essa tecnologia foi ficando mais acessível, os efeitos especiais foram sendo incorporados nos filmes, então ele já também fez filmes como Seven, Alien, Coração Valente, né, com cenas de batalha e tudo mais. Então, desde o começo, a RGA sempre aliou art and science, arte e ciência, né? Então, essa tecnologia começou a ser usada na publicidade, né, nos anos 80, e aí já levou esse expertise todo para a publicidade, começou a conhecer também esse mercado, e aí foi nos anos 90, com a internet comercial nascendo, que o Bob Greenberg, que é um dos fundadores, né, ele decidiu largar esse mercado de entretenimento e mergulhar de cabeça nesse mundo digital, né, da internet. Então, aqui você tem alguns exemplos aí do site da Levi's, ou Levi's para a gente, né? O primeiro site da IBM foi feito pela RGA também. E, conforme a internet também foi evoluindo, trazendo elementos de animação, né? Tipo Shockwave, Flash. E aí foi quando a RGA entendeu que o digital, a internet, não era apenas para criar um site bonito, né? Coisas piscando e tudo mais. Ele podia criar serviços e produtos que fossem relevantes para essas marcas, né? E criar uma relação direta das marcas com os consumidores. Então, um dos projetos, por exemplo, o Nike ID, para a Nike, a gente criou uma aplicação em Flash, um site em Flash, onde você customizava o seu tênis, né? Com cores, e você recebia na sua casa, né? O Nike Plus, que é um projeto emblemático de uma parceria da Nike com a Apple, aí já fez o site, e depois isso foi evoluindo para os smartphones e tudo mais, né? A conexão do chip que as pessoas colocavam no tênis e apareciam no site desenvolvido pela RGA. E isso foi tão importante que a Nike criou uma vertical de negócio só para cuidar disso, né? Só para digital sports. E aí, acompanhando aí essa evolução da tecnologia, evolução e as mudanças no comportamento dos consumidores, que essa tecnologia trouxe, né, que essa evolução foi trazendo, a gente entende que as marcas não têm mais só um problema de comunicação, né, elas têm um problema de negócio, porque o seu consumidor mudou. Então, aquelas velhas fórmulas de TV, revista, né, elas já não têm mais o mesmo efeito, porque o consumidor tem outro comportamento, né, está no celular, está nas redes sociais, e aí isso também propiciou para a gente ampliar essa oferta de negócios também para criar um braço de consultoria. Então, basicamente, a gente tem 3 grandes verticais de negócio. Uma de Business Transformation, que é uma consultoria em inovação, planejamento, branding. Experience Transformation, que é voltada para design, desenvolvimento de produtos, serviços, plataformas. E Marketing Transformation, que é o trabalho de campanhas, de comunicação, mídia on e off, o que é mais esperado aí de uma agência de comunicação, né? Então, as empresas nos procuram para uma dessas caixinhas, né, com problema para uma dessas caixinhas, mas quando a gente consegue trazer mais relevância, né, é quando a gente consegue entender um problema de negócio, talvez a solução seja criar um produto, um serviço digital, e depois a gente divulgar esse produto para o mercado, né? Então, essa preocupação com o consumidor, com os nossos talentos internos, porque sem eles nenhum trabalho seria possível, nosso posicionamento é esse, é o de ajudar os nossos clientes a desenhar negócios e marcas para um futuro mais humano. E aí a gente entra, então, né, falei um pouco, ou passei bastante tempo aí falando do que é RGA, para vocês entenderem, né, por que a gente vai falar de mobile nesse momento. Aqui nesse slide, vocês veem um logo de algumas marcas para as quais a RGA trabalhou globalmente e criou aplicativos para celular e para alguns deles até antes de ter App Store, Play Store. Então aqui você vê alguns logos como o da Nike, Johnson & Johnson, Sonic, Bradesco, Beats, só para a gente citar alguns, né? Então a gente fez, por exemplo, o Nike Plus, o Fuelbench para Nike. Sonic é uma rede de restaurantes que existe só nos Estados Unidos e tem mais de 3.500 lojas em 44 estados americanos,
Bradesco Next, que é o banco digital do Bradesco, e a gente trabalhou nesse projeto desde o primeiro dia, né, com o cliente, com seus parceiros aí para definição do propósito, do target, branding, UX, desenho das telas, até a programação do aplicativo Android e iOS que foi para as lojas, né. Fossil é uma marca de vestuário, de relógios, que entrou na era dos wearables, né, e Beats Music é a plataforma de música para beats. Então, esses são alguns dos exemplos do que a gente já trabalhou. E vocês veem que esses são exemplos de projetos que não são efêmeros, né, como muitas vezes é a realidade dos projetos do nosso mercado. Então, o cliente vai lançar um produto, vamos fazer um site para suportar, uma landing page, né, para um receptivo, fazer a campanha, produzir o conteúdo para o Instagram, Facebook, por aí vai, né. Então, lançou, tem um ciclo de vida curto, o projeto digital morreu, vamos para o próximo, né. Então, esses produtos e serviços mobile, eles criam um valor real comercial e eu vou mostrar aqui com alguns exemplos para vocês, né? Então, aqui, como eu falei, vocês veem no primeiro quadrante Fossil, que é um aplicativo conectado, um aplicativo mobile, né, conectado a um wearable. Do lado direito, você tem o aplicativo de Sonic, que é para você ver o catálogo de produtos, customizar o seu produto e fazer o pedido pelo app, o pagamento. Abaixo à esquerda você tem o Bradesco Next. Do lado você tem Beats Music, que é a plataforma de música e streaming que a gente desenvolveu para Beats, né? E aqui é onde a gente mostra realmente o que é o resultado disso tudo, né? Então o Google comprou essa divisão de smartwatches da Fossil por 40 milhões de dólares. A Arby's é uma rede de restaurante que faz parte de uma holding que comprou o Sonic por 2,3 bilhões de dólares. A Apple comprou a Beats por 3 bilhões de dólares e não foi por causa dos headphones, né? Foi por causa da plataforma e aí eles levaram algumas coisas dela até para Apple Music. E o Next, que é o banco digital do Bradesco, ele nasceu como um departamento dentro do Bradesco, né, tecnicamente até uma agência dentro do Bradesco, cresceu, deu certo e está virando agora uma nova empresa aí com spin-off. Então vocês veem que o celular é um canal digital fundamentalmente diferente, né, de outros canais digitais, né? É uma conexão muito mais íntima das pessoas com as marcas, porque ela está na mão das pessoas, né, o tempo todo, né? Então, ele define muito como o padrão de como a marca aparece. Então, a gente diz que um app é como você ter todo o arsenal de tecnologia da marca no seu bolso. Isso pode ser para o bem e para o mal, né? Então, é a hora da verdade, muitas vezes. E por que o app nunca é apenas um simples mobile app? Porque muitas vezes, olhando para essa experiência mobile, o que o consumidor vê e que muitas vezes os clientes, as corporações veem é apenas um aplicativo que está no celular na mão, né? Ou seja, só a ponta do iceberg, é só o que está ali acima do nível da água. Mas embaixo tem um monstro, né? Você tem back-end, você tem serviços, CRM, você tem integrações com terceiros, você tem toda uma questão de infraestrutura de cloud, segurança, gerenciamento de dados, enfim, é uma loucura, né? E isso não é só apenas do ponto de vista técnico, né, que existe toda essa complexidade, ela é só um pedaço disso. O desenho da experiência é um outro fator muito importante nessa composição, o branding da marca nesse contexto, mas tão importante é a parte de negócios, óbvio, né, e o que a empresa precisa fazer para atingir essa meta, né, de ter esse aplicativo. Porque não existe transformação digital, transformação pelo mobile, sem uma transformação na própria corporação e no modo que ela olha para esse tipo de projeto e para esse produto digital, tá? Transformação, reorganização interna, ela depende basicamente de pessoas e processos impacta cultura, né? Então, não podemos esquecer que pessoas têm visões diferentes sobre o mesmo tema, que bom que a gente tem essa diversidade,
Mas o primeiro passo é reconhecer que é uma jornada de mudança, né? Que você vai passar por uma transformação digital em primeiro lugar, que essa missão deve estar conectada com os stakeholders, com os executivos da organização e tem que ser compartilhada com o time. Precisa entender bem esse contexto dos líderes, dos departamentos, os times, estar de olho bem aberto, se comprometendo e aceitando que existem riscos, que vão existir falhas ao longo do processo, vai existir dor, tem que estar preparado para isso, né? Avaliar o seu time em relação ao que você precisa de habilidades, investir, né, nesse time, e também procurar parceiros, seja dentro da organização ou fora, para te ajudar nesse mundo desconhecido que você vai entrar, né? Então, todas as pessoas precisam estar nesse mesmo mindset, precisam estar com essa mesma batida, né? Porque para nós precisa existir transparência em primeiro lugar. Porque quando você compartilha a visibilidade da situação e todos estão com esse mesmo mindset, você está compartilhando também responsabilidade do projeto com todo mundo. E aqui temos o alinhamento que é o mais importante, né? A empresa que contratou o serviço ou a empresa onde você está inserido e o seu time precisam estar alinhados na importância da experiência do usuário. Por quê? Porque o foco é o cliente final, né? É óbvio que tem que estar alinhado com as estratégias de negócio da empresa e também para driblar, né, todos os problemas que você vai encontrar internamente de outros departamentos, né, para fazer isso acontecer. Então, o foco precisa ser nas funcionalidades e na experiência, né? Por isso que a gente coloca aqui de sincronizar as unidades da empresa em times internos, sempre em torno dessa experiência do usuário, e os times precisam ser multifuncionais, né? Justamente para que todo mundo tenha esse objetivo comum. E tem uma forma prática para fazer tudo isso, né? As organizações, elas têm os mais diversos tamanhos e formatos, né? Elas são diversas, mas quando a gente tem um time pequeno, 20 pessoas, é fácil. Agora, pensa num banco do tamanho do Bradesco, é impossível, né? Então, para ter sucesso no projeto, é importante não só não ter um espelho dessa estrutura organizacional da empresa, né? O foco é se organizar em torno da experiência integrada. Sincronizar esses times para dar um novo foco para essas unidades, né, organizacionais, para elas olharem não só para as suas próprias disciplinas, mas ter um olhar maior, né, mais holístico para as entregas que são integradas, né, e que vão aparecer naquela experiência mobile, né, que vão aparecer para o usuário. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, aqui num caso, né, por exemplo, que eu falei ali de Sonic. Então, tem raias que só tem o cliente, né? Tem raias que são exclusivamente dele, que podem estar relacionadas a questões legais, a questões de logística. Tem raias onde a gente compartilha com eles, né, uma responsabilidade, por exemplo, tecnologia, a gente faz o front-end, eles têm todo o back-end de integração. E tem outros que é só nosso, né, que é o de desenhar a experiência, por exemplo. Mas isso muda, né, conforme o projeto vai andando, conforme o projeto vai evoluindo, isso precisa estar em mente, né. Então, o processo é o outro ponto, né, ele tem que estar orientado aí pela experiência e pela arquitetura do sistema. Precisa construir formas de trabalho focadas em ações, né, e priorizar e implementar ferramentas que possibilite ser ágil desde o início, né. Isso é super importante, isso é onde entra o Agile de verdade, né. Por quê? Porque esse modelo tradicional, se a gente pensar de ter um atendimento, pegar o briefing, planejamento trabalha, faz o briefing criativo, criação apresenta, depois, né, o pessoal desenvolve, lança o produto, depois você tem um relatório, muito tem lições aprendidas, ele não promove essa colaboração, essa integração,
entre as disciplinas e o cliente que a gente precisa. Então, isso precisa ser diferente, né? A gente precisa evitar esse modelo waterfall, né, de ter de não ter integração, de as coisas serem muito sequenciais, porque demora muito para você chegar lá no final, né? Demora muito para você entender se o caminho tá certo, se está fazendo sentido. E é por isso que a gente usa um modelo Agile, óbvio que ele é fundamental nesse processo, né? E a gente usa skill pods. Então, você tem times com skills, né, muito específicos, né? Então, você tem um pessoal de estratégia, um pessoal especializado em UX, pessoal de tecnologia, projetos, BI e tudo mais. E você coloca esse pessoal para trabalhar junto, e a gente vai criando esses pods, né? E a gente vai colocando e tirando de acordo com as necessidades do projeto, e o cliente precisa estar sempre presente, né? Esse aqui é um framework para vocês entenderem como a gente trabalha, né? Então, no primeiro quadrante ali é ter a ideia certa e depois construir certo a ideia. Então, você tem momentos onde você diverge e converge, né? Então, você, no primeiro momento de descoberta, você está divergindo, né? Você está abrindo, você está entendendo, interpretando, identificando as oportunidades. Depois, você tem um momento de define, onde você precisa convergir, né? De refinar, aplicar os princípios, trazer a visão. E aí, você chegou nesse momento, óbvio, com a interação constante aí do cliente, e aí você vai para a etapa de construção, efetivamente, né, onde você tem primeiro uma fase de design, de desenho, onde você faz a ideação, interação para o protótipo, você diverge nesse momento, para depois você priorizar, organizar as features, fazer o desenvolvimento, onde você converge novamente, né. Então, para resumir, é entender o caminho correto e executar o caminho corretamente, né? Envolver o cliente e stakeholders para participar dessa dessão. Então, aqui você tem um zoom, né, um pouco maior ali nesse processo, né, mas sempre baseado aí nos princípios de Agile. Então, o Skill Pod é sempre curado por projeto e é sempre envolvido em todos os sprints, né? Então, você tem, óbvio, você tem os sprints estratégicos, criativos, e você vai sempre aprendendo, divergindo e convergindo sempre para poder fazer as correções de rota que são necessárias, né? E nisso tudo, né, com o último ponto, essa questão do Agile é muito de entregar e testar, né, e pivotar, né, e mudar a direção sempre que necessário e com rapidez. Então, você precisa ter ferramentas e criar, e se preocupar que você tenha isso, né, seja criando páginas de teste sem layouts, né, só para ver as informações, criar ferramentas para validar serviços, para que você pode automatizar e até validar uma integração com parceiros, se ela foi alterada, quando ficou indisponível. E o último caso ali no Code é você, o mais cedo possível, você colocar o produto, mesmo que inacabado, na mão do cliente, né, na mão do usuário, para poder obter esse feedback. Então, aqui você tem, são uns prints, né, aqui é de um projeto no Slack. Então, você usar dessas ferramentas de comunicação e automatização, né, para dar visibilidade, né, para todo o time, de um commit, um código foi feito, deu certo, não deu, as pessoas entenderem a evolução das entregas, porque isso tudo só ajuda a dar visibilidade para todo mundo, né, e como a gente falou ali um pouco antes, porque você compartilhando a visibilidade, você também está compartilhando responsabilidade. Todo mundo está ali ciente e está acompanhando do que está sendo feito, e todo mundo estando com o mesmo objetivo, você está com o caminho para o sucesso, né? E o sucesso, nesses projetos mobile, né, pela sua duração, sua complexidade, ele requer uma
capacidade sustentada de operar de uma nova maneira, né? Não é mais das formas como a gente sempre fez. E aqui esse coach, né, entre o mapa e o terreno, fique com o terreno, ele quer dizer que é importante você ter essa visão de planejamento, visão de onde você quer chegar lá no horizonte, né, mas estar atento no dia a dia, porque é no dia a dia onde as coisas acontecem, os problemas acontecem, né. Então, entender o que os times estão sentindo, como eles estão performando, o que eles estão vendo, né? Se a API está funcionando, se o pessoal de Data Science está vendo algum problema, uma dificuldade, o que está atrasando para ter uma demo, né, para apresentar para o cliente numa sprint, seja para uma funcionalidade ou outra, porque é nesses momentos onde pode aparecer um risco que você precisa tratar, seja na paralela, ou seja, já um sinal que você precisa mudar o rumo, né, que você traçou. Então, olhar para o futuro, né, olhar para o horizonte, mas sempre perto para entender o que está acontecendo ali na linha de frente, sabe, ali na trincheira da batalha, para você poder chegar no seu objetivo. E um ponto importante nisso tudo é que a gente recomenda fortemente, né, que os executivos sêniores, os stakeholders principais, eles atendam as demos das sprints, né, justamente para entender o que está acontecendo, né, no dia a dia, ou entender nos momentos certos, né, porque é nessa interação entre os designers, desenvolvedores, entre os stakeholders que realmente essa mágica da transformação digital aparece, é justamente nessa troca, das pessoas entenderem que o produto está evoluindo, né, e participar das decisões com as informações certas, né. Então, as organizações, elas são criativas, elas planejam o que estão na frente, mas elas precisam mesmo, e muito, estar atentas ao que está acontecendo ali no front dessa batalha, né. Então, as mudanças que a gente tem nesse ecossistema mobile, ele está mais maduro, você tem as lojas, né, você tem vários serviços, e os smartphones já estão nas mãos das pessoas, né, até de conexão, que antes era um problema, já é melhor solucionado. Então, sempre vai haver espaço para inovação, mas o segredo mesmo, ele está nas integrações dos mais diversos produtos disponíveis, né, para ter uma oferta diferenciada, é onde a experiência traz o seu valor, né? Quando você junta essas peças que estão aí soltas, mas que estão aí à sua disposição. Então, antes o foco era na entrega, pura e simplesmente. Mas não é mais sobre ter uma landing page de uma promoção, né? Mas é evoluir os processos internos e o produto num processo contínuo. Então, não é mais sobre construir algo e lançar, né? Mas é como esse time, ele consegue reagir a mudanças do mercado, o impacto dos competidores, criar novas funcionalidades, adaptar as mudanças do consumidor e estar constantemente evoluindo o produto. E o sucesso, então, ele está muito mais voltado para criar um modelo que funciona na sua organização, na sua agência, para o seu cliente, e não apenas no produto em si. Essa é a principal mensagem que a gente queria passar aí nessa apresentação de hoje. Queria agradecer o Ramon, o MSGP, pelo espaço. Espero que o conteúdo que eu tentei passar aí tenha sido relevante aí para vocês. Tem aí os nossos contatos, meu e do Flavis, que a gente vai ter o maior prazer aí para trocar ideia aí sobre o tema, sobre o mercado, sobre como a gente vê o futuro. Valeu, Edson. Muitíssimo obrigado pela palestra. Agradeço muito sempre aí a tua disponibilidade, sempre compartilhando muita coisa legal aqui no Mestre GP. É sempre muito bem-vindo você, a RGA, o Flavis, que não pôde estar aqui hoje.
Muitíssimo obrigado, gente. Valeu. E para quem está acompanhando a gente aqui, daqui a pouco a gente volta com a próxima palestra. Até já, gente. Transparência para compromissar sua empresa.